Voltando, olá a todos, mais um módulo do nosso curso sobre Estatuto dos Servidores Públicos. Na aula anterior a gente avançou, não foi, Charles, a respeito da avaliação de desempenho, impactos, melhorias, as contribuições que ela traz na gestão dos recursos humanos da equipe de servidores que estão presentes no quadro do município. Dentro desse tema, como a gente pode, como essa ferramenta ela impacta no crescimento ou na perda de cargo? Vamos lá, Kaique. Acho que nós vamos ter depois um curso específico de plano de carreiras, né? Sim. Aí na Escola de Governo da Evoluta. Só que é importante, né? Principalmente com a emenda 19 da Constituição, o princípio da eficiência, hoje a evolução em carreira dos servidores, ela precisa ser pautada no desempenho. Então, a gente precisa fazer com que o bom servidor evolua. E a evolução que a gente fala, né? Às vezes a gente fala em plano de carreiras, e embora a lei do plano de carreira seja outra, a base para essa evolução ela precisa estar aqui no Estatuto, né? Que é exatamente essa base da avaliação de desempenho, como a Comissão de Gestão de Pessoas interfere nesse meio. E é fundamental, Kaique, que a gente tenha muito bem definido esses critérios para que ele ocorra de forma automática, né? E que valorize aí o bom servidor público. Hoje a gente tem algumas formas de crescimento profissional. A gente sabe que no município, né, é muito difícil ter a evolução de uma carreira para outra. Por exemplo, diferente de um Banco do Brasil, que você consegue ser analista júnior, analista pleno, analista sênior, você consegue ir subindo, trocando de cargo. A lógica do município não é essa, né? A lógica do município ela precisa ser a da valorização salarial. Então, tem que ficar claro que a evolução da carreira no município é a progressão salarial. Então, eu entrei ganhando X, né, o salário base do cargo, e consigo chegar até Y, até o teto da minha carreira. E existem algumas formas, né, disso acontecer, existem algumas composições. O que é mais comum que a gente tem, que a gente acompanha nos municípios, que é aceito pelos órgãos de controle, que são as recomendações e o que a gente tem implementado, é a conjuntura de alguns fatores. Primeiro, a gente parte da seguinte premissa: a gente tem um salário, todo cargo tem um salário base e tem um teto de carreira. É muito importante estabelecer o teto da carreira dos cargos, para o município conseguir, no impacto orçamentário, ter uma previsão clara de até onde o funcionalismo vai custar, né? Porque muitas vezes a gente tem aí alguns problemas em alguns municípios onde não tem um teto em carreira, que aí o servidor vai acumulando e aí você vê o servidor está ganhando 10 vezes mais do que o salário base dele, está completamente desproporcional e a gente causa alguns problemas. Então, primeiramente, estabelecer o teto. E aí é importante dar ao servidor algumas formas de chegar nesse teto. Então, o que é mais comum? A gente tem estabelecido quinquênio ou triênio, né? Ou até mesmo anuênio, com base no desempenho. Então, pode ser uma compilação do resultado satisfatório na avaliação de desempenho, ou também não ter falta. Dá para, né, a gente criar uma série de composição aí para a gente garantir esse direito. A gente tem trabalhado muito também a sexta parte, e a sexta parte, Kaique, às vezes ela é interessante até para aquele município que, por exemplo, hoje não tem nada, e eu quero estabelecer um plano de carreira, uma evolução para os meus servidores, e aí a criação da sexta parte, ela é uma forma da gente valorizar aqueles servidores antigos do meu quadro, porque a gente sabe quando a gente faz um plano de carreira, quem vai se beneficiar é quem é mais novo, né? Porque tem o tempo aí da sua vida útil. Agora, a sexta parte ela é muito interessante para quem está no fim de carreira, viu? Então, é um instrumento muito interessante para se trabalhar. Mais uma vez, atrelada ao desempenho. Aí a gente tem também o plano de carreira propriamente dito. Esse com foco principal na avaliação de desempenho, com aquelas composições, os critérios objetivos, o aproveitamento nos cursos
Então, aquela evolução por titulação que antes a gente costuma trazer ela aqui para dentro da avaliação de desempenho e fica dentro do plano de carreira. Então, ele evolui 2% a cada 2 anos, 1% por ano, ou 5% a cada 5 anos. Tudo isso vai depender da saúde financeira do município. Então, dá para estabelecer um plano de carreira conforme, né, a viabilidade econômica daquele município. Então, isso é muito interessante também. Se eu consigo dar 3%, ótimo. Se pudesse só meio, beleza. O importante é criar um mecanismo, e tudo isso fruto de um estudo de impacto orçamentário de 30, 40 anos muito bem feito. Existe ainda aquela titulação por mérito acadêmico. Nós não sugerimos muito seguir por essa linha, porque no funcionalismo é um pouco difícil, né? Porque você não consegue estabelecer muito bem qual titulação é importante. Porque se a gente estabelece um nível, você vai evoluir 5% quem apresentar especialização. Talvez numa área administrativa isso é importante, mas numa área mais operacional não. Talvez uma extensão na área operacional faria mais sentido. Mas aí começa a ficar muito critério e para o RH, e para a própria lei, e para a comissão fica mais difícil avaliar. Então é melhor que isso esteja dentro da avaliação de desempenho uma única vez. E existe também, Kaique, que a gente tem implementado muito, o bônus anual por desempenho, o bônus semestral por desempenho, que aí é aquela bonificação que também é muito interessante para um município onde financeiramente não está muito equilibrado, porque é uma bonificação, então ele não é incorporado ao salário, e aí você concede conforme a disponibilidade orçamentária financeira. Tem uma sobra orçamentária boa esse ano, consigo bonificar os meus servidores. Esse ano está apertado, vai reduzir ou não vai ter. Então, a evolução em carreira que a gente fala é esse compilado de ideias que dá para tirar todas do papel. Existe alguns locais que tem também prêmio aposentadoria, então também um valor para quando o servidor se aposenta, e às vezes é interessante para a administração, porque talvez o servidor já está, né, com a sua vida funcional, então ele já está tendo um custo mais elevado, então talvez é interessante ele se afastar para entrar alguém, né, para dar um gás novo e que custa menos para o serviço público, enfim, tudo é um equilíbrio que é possível tirar do papel. E aí existem formas, né, Kaique, da gente conceder esses valores para os servidores. Então, se a gente estabelece a nossa avaliação de desempenho, se ela vai de 0 a 10, a gente pode criar categorias por desempenho. Os 30% melhores avaliados vai progredir 3%, por exemplo. Quem está de 50% até 70% ali da avaliação evolui 2%. Quem tem 50% da nota evolui 1%. Enfim, dá para fazer essa matemática e categorizar, né, níveis de evolução, o que vai estimular o servidor a querer estar sempre melhor escalonado na avaliação de desempenho. Então, estimula até o bom desempenho e a gente vai ganhando eficiência com o passar do tempo, né? Então, existem esses métodos muito mais modernos assim, para a gente mensurar e para a gente conceder a evolução que vai garantir a progressão do servidor, o bem-estar do servidor e também a eficiência, a prestação de bom serviço para a comunidade, melhor alocação dos recursos públicos. Então, a avaliação de desempenho ela é muito importante nesse sentido, valorizar o cargo nesse sentido. E, por outro lado também, né, Kaique, nós temos aí o inverso, a perda do cargo. Então, que inclusive na Constituição está esse termo, perda do cargo. A gente sempre fica aquela discussão, né? É demissão, é exoneração, é perda do cargo. Esse é o termo correto, perda do cargo por desempenho, por mau desempenho. Também os critérios vão estar muito bem previstos no estatuto. Por exemplo, os critérios serão da seguinte forma: 3 avaliações seguidas com resultado insatisfatório, já é motivo para exoneração, para perda do cargo por desempenho. Ou 5 intercaladas no período de 4 intercaladas no período de 5 anos. Então, também vamos estabelecer esses critérios específicos, né? E aí o servidor não atingiu, de fato, aquele resultado necessário, inicia-se o processo de perda de cargo.
E aí é muito importante nesse momento, né, até na discussão legislativa, quando os vereadores estiverem participando, explicar muito bem isso. Que se a gente tem 50% dos critérios objetivos, o servidor só vai perder o cargo se de fato ele estiver assim, cometendo desvio muito grande de conduta. Se o desempenho dele vai ser muito insatisfatório mesmo. Porque ele tem a oportunidade de minimamente se manter no seu vínculo, no seu emprego, no seu cargo público. Então, mostrando isso, que não é um mecanismo de perseguição, longe disso, sabe? A gente tem aí bases muito concretas para melhorando o seu quadro de servidores, né? Para ir limpando ali quem não está comprometido e dar a possibilidade de crescimento aí, progressão em carreira para os servidores. Charles, eu queria levantar um ponto com você. Quando a gente observa a administração pública, a gente observa também um avanço das organizações sociais, assim, de forma mais ampla, do terceiro setor. Essa relação do terceiro setor, essas possibilidades, dentro desse tema que a gente está falando, da avaliação de desempenho, alguém que presta um serviço público, mas com uma outra característica, com outra relação, a administração pode criar uma relação, isso pode influenciar na cultura desse quadro já existente, que precisa de uma influência, e aí você trabalha isso, né? E a partir das formas legais, né? Estabelecendo um novo estatuto, com todas as ferramentas que você já apontou aqui, além dessa nova relação existente dentro do serviço público, daquilo que a população percebe? Temos, Kaique, e é importantíssimo, né? O poder público ele não funciona sozinho, né? Tanto é que a gente tem uma legislação de licitação muito grande, porque ele necessita do setor privado para funcionar, das parcerias, dos contratos. E a gente tem também crescendo muito e avançando muito nos últimos anos o terceiro setor como um todo, né? Principalmente com a Lei 13.019 de 2014, onde foi aquele marco regulamentador ali dessas parcerias, estabelecendo ali as formas contratuais próprias. E o terceiro setor ele pode ser assim, um parceiro gerencial muito grande para o gestor, para o prefeito. Então, nós temos aí N possibilidades de atuação conjunta com o terceiro setor na saúde, né, através da ação das casas, na educação, com a APAE, esses são os mais conhecidos, né? Mas no esporte também, na assistência social, muitas vezes, inclusive, eles são fundamentais em certos municípios. E fazer a contratualização da forma correta é fundamental para evitar, de novo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas apontando, tendo que ficar parando para fazer resposta. E a maioria desses apontamentos e desses problemas, eles costumam acontecer na relação de pessoal. Então, aqui no Estatuto, dá para a gente criar um regramento de cessão de servidor para o terceiro setor. Porque, às vezes, né, e isso é importantíssimo a gente pensar nisso, porque, às vezes, por exemplo, eu vou contratualizar com uma Santa Casa para cuidar da minha gestão da saúde no meu município. Fiz o estudo, já percebi que economicamente é muito viável, né? Vai sobrar recurso para eu aplicar em outras áreas e realmente isso acontece, né? Isso é um fato. Mas aí eu vou ter vários servidores aqui que vão ficar meio ociosos, enfermeiros, alguns médicos. E aí é possível a gente fazer a cessão desses servidores também para o terceiro setor. Então, eles não vão perder a estabilidade, continuam com os mesmos direitos e deveres. O regime continua o regime jurídico aqui, inclusive passando por avaliação de desempenho. Todo esse regramento aqui se mantém, só que vão estar cedidos lá. E isso, inclusive, em alguns casos, né, quando a entidade tem SEBAS, gera ainda mais economia, porque não tem a parte patronal, mas, enfim, isso é outro assunto. Mas existe toda essa necessidade de regulamentar essa cessão para o terceiro setor. Então, a gente consegue aqui também no bojo do estatuto criar essa seção e aí a gente define os critérios, quem que vai remunerar, como que vai ser o vínculo
e aí também quem vai aplicar a avaliação de desempenho, como vai reportar a quem algum problema, processo administrativo, tudo isso cabe ali dentro do estatuto, sim, e é importante que aconteça. E se torna uma ferramenta gerencial muito boa para o gestor, muito boa e necessária, né? E aí você elimina essas brechas, principalmente do funcionalismo, nessas contratualizações. Então, você evita problema trabalhista ou evita também que alguns servidores fiquem ociosos, já que aquela parte está sendo conduzida pelo terceiro setor. Então, é muito razoável, sim, a gente criar essa legislação e ceder. E aí, o universo de atuação é muito amplo, né? Você consegue ceder desde um contrato de gestão, como termo de colaboração, termo de fomento, e tanto para programas maiores, como a gestão da saúde, ou para um projeto específico, eu vou contratualizar com uma entidade aqui para fazer um projeto esportivo durante 6 meses. É o cronograma, e aí eu consigo ceder por 6 meses os meus funcionários aqui do esporte, instrutor, educador físico, para atuar em conjunto, né, e desenvolver essas tarefas. Então tá para ter uma série de desenhos aí, de formas de trabalhar, para trazer o terceiro setor para trabalhar junto e gerar economia para o município, sem deixar nenhum passivo aí para trás. Excelente. Charles, eu queria já, acho que é importante agradecer por explanar de forma tão clara sobre as contribuições, o impacto gerencial que tem um instrumento, uma reformulação de um Estatuto de Servidores e todos os instrumentos que compõem, a avaliação de desempenho, a comissão, essa interação. Acho que você trouxe para a gente uma visão da gerencial sobre o corpo de servidores. A gente vai avançar no módulo seguinte esse tema, mas acho que fico até assim, muito satisfatório observar o tamanho do impacto que a reformulação do estatuto pode trazer para o gestor, para o prefeito, para o secretário que está iniciando, que está retomando agora uma segunda gestão, para alcançar os resultados mais eficientes dentro do seu trabalho. Não, Kaique, exatamente. Às vezes, o pessoal pensa, preciso rever o estatuto porque para regulamentar férias ou um direito ou deveres, mas não consegue ter essa abrangência do quão gerencial pode ser o estatuto, do quanto o gestor pode se beneficiar para fazer gestão de políticas públicas e gestão de RH de fato. São, às vezes, até sessões pequenas, pequenos detalhes que vão fazer muita diferença lá. Eu acho que sintetiza muito bem o título do nosso curso, que é evitar passivos, de um lado, e você evitando passivos, você já evita muita coisa, você evita desperdício de recurso, você evita desperdício de tempo de servidor tendo que parar para elaborar a resposta para o órgão de controle, e você gera eficiência de fato, você gera eficiência na sua máquina e a contribuição vem em bom serviço prestado, e bom serviço prestado para a população é sinônimo de boa gestão. Então a população vai estar contente com a sua gestão, Você vai estar ali retornando o que de fato as urnas, te deram esse privilégio de governar. Então são questões assim que eu acho que carecem muito a atenção do gestor. Vale a pena parar para analisar com calma o estatuto, a lei da estrutura administrativa. Algumas legislações, elas são assim muito chave para uma boa gestão. Elas vão fazer muita diferença ao longo do mandato. Excelente. No próximo módulo, a gente vai abordar direitos, deveres, a disciplina dos servidores de modo geral. Até lá.